Olá, gente! Mais um vídeo aqui para o canal, amém? Peço para vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhe, amém? Que hoje nós estamos começando um novo projeto, um projeto que Deus colocou no nosso coração para poder estar levando algo diferente até você, com esclarecimento, com versículos bíblicos e com bate-papo relacionado à palavra de Deus, amém? E hoje estamos recebendo aqui o nosso evangelista Carlos Vinícius, que hoje vai debater conosco aqui com alguns versículos bíblicos, e eu creio que Deus vai falar grandemente na vida dele. Amém? Seja bem-vindo, meu querido, que Deus abençoe sua vida. Amém? Larguei a guitarra, agora sou a palavra e tenho algo a dizer. Larguei a guitarra, agora sou a palavra e tenho algo a dizer. Eu era um guitarrista caladinho, ali no meu canto, sem saber. Amém. É uma grande satisfação estar aqui nesse projeto caloroso, abençoado aqui com o Thiago. Muito bom aqui a estrutura que ele montou, muito bem abençoado, e já se pode sentir a presença de Deus aqui nesse ambiente. Eu estou sentindo Deus aqui e Deus está falando dentro de mim. Então não perca essa mensagem, começa a distribuir, né? Começa a enviar essa mensagem para as pessoas que realmente dão valor à palavra de Deus, e também as pessoas quebrantadas de coração. A todos os seus amigos, contactem, enviem, entendendo? Se inscrevam no canal do Thiago. Esse é um projeto novo que Deus colocou no coração dele, mas um projeto poderoso que Deus ele vai fazer alavancar isso para poder chegar aonde Deus quer que chegue. Amém? Então eu agradeço essa oportunidade grandiosamente, muita satisfação. Houve muita luta aqui, né, nesse ambiente aqui. Foi que dia, Thiago? Foi ontem? Foi ontem. Ontem nós estivemos aqui para gravar, fazer essa gravação para você, e foi uma luta, uma batalha espiritual tremenda aqui, entre eu e ele aqui, né? Oramos diversas vezes, mas não conseguimos gravar. Isso tudo por quê? Porque nós decidimos nos reunir para poder falarmos da palavra de Deus, e o inimigo se levantou ferozmente, mas só que ele acha que a vontade dele de não ter acontecido a gravação ontem foi dele. Muito pelo contrário, ele perdeu. Só que Deus não quis que acontecesse a gravação ontem, porque eu entendi em Deus que para cada dia Deus tem uma mensagem diferente. Para cada dia Deus tem uma mensagem diferente. Então, estudamos mais, buscamos mais, e Deus aprimorou ainda a mensagem e enriqueceu ainda a mensagem. Ou seja, a munição hoje está muito mais abastecida do que ontem. Então, segura aí na sua cadeira aí que você vai ouvir coisas que, aleluia, foi guardadas para esse tempo aqui. Amém? Glória a Deus. Amém, viu? Vamos fazer uma oração. Eu estou sentindo Deus aqui, eu quero abrir esse podcast aqui, agradecendo a você por todo o carinho que você tem conosco aqui nesse canal. Espero que você continue com a gente e divulgue mesmo, faça a diferença, tá? Vamos fazer a oração. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor, neste lugar. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, Senhor, por tudo que tem nos acontecido, Senhor, Amém, Deus. neste momento, Senhor meu Deus. Obrigado por essa hora ter sido reservada, Senhor. Glória a Deus. Deus, ter sido agendada, Senhor meu Pai, Senhor, no teu tempo, Senhor, porque tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em nome de Deus, queremos te Jesus, agradecer, Pai, por esse novo projeto, Senhor, que não nasceu aqui na terra, mas nasceu no teu coração, Senhor. Abençoa, Senhor meu Pai, o Thiago, que esse projeto, Senhor, possa dar frutos, possa alcançar vidas, pessoas que Amém. estavam perdidas possam voltar ao caminho do Senhor. Em nome de Jesus, que esse canal possa alcançar verdadeiramente as pessoas que estão querendo buscar a presença de Deus, estão com o coração em chamas, querendo Deus, querendo ouvir uma mensagem poderosa, Senhor. Meu Deus, é com gratificação, Senhor, meu Pai, que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Então, pedimos, Senhor, principalmente a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor esteja aqui conosco, nos instruindo, Senhor, meu Pai, de uma maneira poderosa, Senhor. Uma maneira, Senhor, meu Deus,
Em nome de Jesus, Senhor, meu Pai, forte, Senhor, extra forte. Nos conduz, Espírito Santo, ao entendimento que o Senhor quer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, né, amado? Glória a Deus. Amém. Deus. Em Salmo, vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Salmos, capítulo 51, Tiago. 51. No versículo 10 e versículo 11. Você pode ler para a gente, por favor? 10 e 11? Versículo 10 e versículo 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Isso, glória a Deus. O tema dessa mensagem é exatamente isso. Você pode perder tudo na vida, menos o Espírito Santo. Ou seja, você poderia estar perdendo tudo ou negligenciando tudo, mas nunca perca a essência do Espírito Santo. Eu digo para você que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, essa mensagem é para você também que quer receber o Espírito Santo, que tem vontade de receber o Espírito Santo. Hoje a gente vai estar falando sobre ele, sobre pessoas que estão negligenciando essa presença que é santa, estão negligenciando essa presença que é poderosa. E você vai ver o quão grandioso é essa presença dentro do nosso coração. Você pode perder tudo, menos a presença de Deus. Então, um dos tópicos que a gente quer fazer nessa pequena introdução é sobre a nossa vida, né? Sobre a vida das pessoas. Nesses últimos tempos, estamos verdadeiramente vivendo os últimos dias aqui na Terra, datado por Apocalipse, né? Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na Terra. E o que a gente mais tem visto é exatamente isso. Pessoas abandonando, né, a fé cristã, exatamente, abandonando a presença de Deus, abandonando a caminhada cristã e negligenciando principalmente a presença do Espírito Santo. Ou seja, outrora, um dia sentiram a presença como um fogo ardente, aceitaram a Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas. E o tempo vai passando, Tiago, a gente vai vendo que as pessoas vão se, como diz o apóstolo Paulo, se apostatando da fé, entende? E a palavra de Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam nesses tempos. Exatamente. Então a gente entende que nesses últimos tempos, muitas pessoas estão trocando a presença de Deus por coisas tão fúteis, tão banais, perdendo a essência do Espírito Santo, que ao invés da gente lutar para poder preservar ela com muito amor e carinho, as pessoas estão trocando ela por coisas tão baratas, entende? Trocando ela por carro, trocando a presença de Deus por uma vaidade, trocando a presença de Deus por uma balada, trocando a presença de Deus por uma amizade, por um casamento involuntário, entende? Por um amor não aprovado por Deus. Entende? Pessoas estão saindo da igreja, né, negligenciando a palavra de Deus, abandonando assim o Espírito Santo, a presença de Deus, por coisas tão baratas na vida. E deveria ser ao contrário. Nesses últimos tempos nós deveríamos lutar, principalmente por isso. Por que eu digo isso? Eu vou te falar. Porque você tem que prestar atenção numa coisa. Essas histórias você não vai ouvir em qualquer lugar, você só vai ouvir em podcasts sérios como esse. Só quem pode tirar a igreja da terra é o Espírito Santo. Eu vou repetir, talvez você não pegou. Só quem pode tirar a igreja da terra é o Espírito Santo. Então a chave para você ser arrebatado, a chave para você ir para o céu, a chave da sua salvação é você lutar por essa presença chamada Espírito Santo, entende? Esse é o código, essa é a essência. Agora, se o inimigo conseguir apagar essa chama do Espírito Santo de dentro de você, você perdeu tudo. É igual a fogueira, né? Você meter água, né? Apaga toda ali aquela chama, né? Resta só as cinzas. E as cinzas o vento leva para um lado e para outro, né? E ali igual, já não resta mais nada. Exatamente, igual a vida do cristão, né? Glória a Deus, é verdade.
E a gente tem que lutar, irmãos, por essa presença, lutar ardentemente, porque se o inimigo consegue apagar, se não me foge a memória, você pode abrir aí em Atos capítulo 28, Atos 28, Tiago. Se você puder acompanhar também no nosso canal, aí onde você está sentado, Atos 28. Atos 28. A gente vai conversando assim, Deus vai dando a mensagem, né? Porque isso literalmente é a essência do Espírito Santo, né? Exatamente, viu? Eu sinto Deus aqui. Atos capítulo 28. Atos 28. Capítulo 28? Atos capítulo 28. Atos 28 está no início. Quer ver? Olha que tremendo. Você pode ler, Tiago? Pode ler para a gente no versículo 21 em diante? 28, 21? Capítulo 28, versículo 1. Versículo 1? Sim. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe aconteceu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora, penduraram na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não a deixar a viver. Não deixa a viver. Exatamente. A gente falando sobre fogueira, né? O Tiago comentou aí sobre fogueira. Paulo, ele estava em naufrágio. Paulo estava naufragando. Poderia ser o último dia da vida de Exatamente. Paulo. Entende? Quando ele chega, ele vê já o fogo aceso. Ele vê os homens já esquentando ali por causa do frio, por causa do momento ali. Ele já vê as coisas acontecendo. A atitude de Paulo foi o quê? Pegar gravetos, como diz o versículo, e lançar o fogo. Para não deixar o fogo apagar. Você entendeu? A atitude de Paulo foi corretíssima. Ou seja, na nossa vida a mesma coisa. Existem situações na nossa vida que a gente, às vezes, começa a perceber que aquele fogo, aquela essência do Espírito Santo, parece que vai diminuindo. Por quê? O frio aqui, a gente pode trazer aqui uma introdução, uma revelação da parte de Deus, que o frio pode ser frieza espiritual. A falta de buscar, entende? A falta de sinceridade com a obra de Deus. E o frio, ele deixa a gente bem encolhido. E essa essência do Espírito Santo, ela vai se apagando por causa da frieza espiritual. Exatamente. A atitude de Paulo foi o quê? Imediatamente pegar a graveto e jogar na fogueira. Para quê? Para criar mais fogo. Para ter a tendência de ter o ambiente aquecido. Exatamente. E a gente só consegue ter um ambiente aquecido com esse graveto aqui. Ó. Esse é o graveto que Palavra jamais, de Deus, né? Exatamente, que jamais vai se apagar. Aleluia. E a gente vai percebendo, né, que a atitude de Paulo foi correta. Então, se você também vê algum dos irmãos, né, que a essência do Espírito Santo está se apagando, você que tem um fogo aceso, encoste. Entende? Encoste nele. Abraça ele. O que eu quero dizer com isso? Para você estar perto de quem às vezes está precisando de uma palavra. Você pode marcar a diferença na vida de um irmão. Com certeza. Glória a Deus. E a gente olhando, falando sobre a essência do Espírito Santo, que ela vai se apagando aos poucos, e nesses últimos tempos também estão negligenciando a presença de Deus, estão brincando com a presença de Deus. O Senhor me deu uma rica palavra também, que está no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 21. Pode ler para nós, Thiago? 16, 21? 16, 20 a 21. 16, 20 e 21.
Amém. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor o tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe amarraram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andavam ele moendo no cárcere. Aleluia, até aí tá bom. Tá bom, né? E alguém se lembra desse episódio? Eu acredito que sim. A gente não fala nada mais nada menos, né, que Sansão, né? Sim, sim. Um homem escolhido por Deus desde o seu nascimento. Sansão, foi considerado, né, o homem mais forte da Bíblia. A sua força era descomunal. Não houve homem na Bíblia Sagrada mais forte que Sansão, com uma força humana, sobre-humana na verdade, né? Que fez coisas que um humano normal não faria. Então sim, Deus, ele deu essa graça para Sansão. Eu até brinco dizendo que quem era Hércules perto de Sansão, né? Hércules da mitologia grega, né? Quem era Hércules perto de Sansão? Um homem forte, dotado de uma força sobre-humana. Diz a Bíblia Sagrada que ele matou 300 homens com uma queixada, entende? Então ele era um homem extremamente forte, e Sansão foi o último juiz que Israel já teve. Ou seja, ele nasceu para marcar a diferença no povo de Israel. Ele nasceu para trazer diferença, já nasceu com essa etiqueta. A gente também é a mesma coisa, irmão. A gente é a mesma coisa, a gente já nasce, aleluia, com um propósito de Deus na nossa vida. Nasce com a essência, né? Nasce com a essência. Cada um de nós temos uma essência de Deus dentro do nosso coração. Uns nascem com o dom de cantar. Você já viu aquela pessoa que praticamente já nasce cantando? Uns nascem com o dom de tocar, né? A gente tem muito, por exemplo, eu digo porque eu sou músico, né? E a gente dá muito exemplo sobre as pessoas que têm o ouvido absoluto. O ouvido absoluto é aquela sensibilidade de uma pessoa que ouve qualquer ruído, qualquer coisa no ambiente, já consegue decifrar uma nota musical. Consegue tirar de letra exatamente, pontual, sem errar as notas musicais. E aprende a fazer sem nunca fazer aula, né? Só em ouvir. Exatamente. E praticar e aprende, né? São pessoas diferenciadas, né? Pessoas diferenciadas que nascem, né? Pessoas especiais que nascem na face da terra. Mas eu entendo em Deus que cada um de nós, filhos de Deus, nós nascemos com uma etiqueta, né? Nós nascemos com um dom especial de Deus, um dom aprimorado. Basta a gente, né, ser lapidado por Deus e descobrir isso com o tempo. Exatamente. E a vida de Sansão, ela foi uma vida marcada por diversos acontecimentos, né? Ele, como eu disse aí, ele matou 300 homens com a queixada, né? Como é que pode, né? Um homem só fazer algo, né? Tão aos olhos humanos, né? Tão impossível, né? Impossível. Eu já não aguento com um. Eu não aguento com um. Imagina um homem com uma queixada na mão. Queixada do animal, né? Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. Mas era uma queixada de jumento. Pois. Entende? Na mão, matou 300 homens. Como que pode, né? Pegou o portão da cidade e jogou de cima de uma montanha. Rapaz, o homem realmente muito forte. E a vida de Sansão, muitas pessoas elas pregam isso, que a curiosidade também, né? Que Sansão ele tinha algo que não era normal, a sua força, né? A gente já viu isso, a gente já passou por isso, mas muitos falam que a sua força vinha do cabelo, e não era exatamente do cabelo. Por quê? Porque Sansão ele era nazireu, então ele era um homem feito de votos, entende? Ele era um homem que fez um voto com Deus e não podia cortar o cabelo. Era um voto, uma aliança que ele fez com Deus. Mas a sua força, na verdade, eu vou revelar para você, que a sua força ela vinha da aliança que ele tinha com Deus. Ou seja, essa aliança era inquebrável.
teria que ser inquebrável. Deus, ele é fiel com a aliança que ele fez com Sansão. E Sansão deveria ser fiel com a aliança que ele fez com Deus. Mas será que ele sabia que a força dele vinha de Deus, ou ouvindo o cabelo ele acreditava, né? Porque tem alguns versículos aqui que fala, né, que ele brincava, né? Que fizesse isso comigo, eu não vou me soltar. Tem alguns versículos aqui que eu vou procurar e vou ler. E fala, ele brinca com a mulher, né? A mulher querendo descobrir qual que é a força dele, né? De onde vem a força dele, né? E até ele brincava, né, com algumas coisas. Falava, me amarrar com isso que eu vou perder minha força. E quando ele acordava, ele se soltava, né? Tem alguns versículos que fala relacionado a isso, né? Extra forte isso aí que você está falando, Thiago. Porque isso aí é o que eu costumo dizer. Isso dá uma mensagem. Isso dá uma mensagem. Porque o que acontece? Eu acredito, pelos olhos espirituais da fé, que Sansão, ele sabia da onde exatamente partia a força dele. Ele sabia que não era do cabelo. Mas por que ele falava que era do cabelo? Porque ele brincava com a situação. Existem pessoas que brincam muito com aquilo que Deus deu para ele. Entende? Pessoas, em vez de valorizar aquilo que Deus deu, eles ficam brincando. Assim foi a vida de Sansão também. Ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Ele tinha certeza de quem ele era. E ele sabia de onde vinha a sua força. A sua força vinha exatamente da aliança que ele tinha com Deus. Porque quando ele nasceu, a sua mãe privou ele de várias situações que acontecem. É como se fosse uma criança. A criança, ela é aprendida pelo pai e pela mãe, né? Ela é ensinada para poder andar, para poder correr, para poder falar. A mãe e o pai ensinam tudo. Exatamente. Então a mãe e o pai de Sansão fizeram a parte deles, entende? Quando uma criança está prestes a cair, o que acontece? O pai vai lá e socorre, vai lá e segura, entende? Porque não tem noção praticamente, né, do perigo, entende? Mas ao crescer, o pai vai ensinando o seu filho no caminho que ele deve andar. Exato. Eu acredito que Sansão foi conduzido a priorizar, depois de já mais velho, a priorizar e a valorizar isso que Deus deu para ele, a sua força em especial, que vinha da aliança com Deus. E a aliança é algo muito forte, né? Quando se faz uma aliança com Deus, né? É algo celestial, né? Porque a aliança com Deus, ela nos torna ter intimidade com Deus, né? Intimidade profunda, Exatamente. Profunda mesmo. Isso que nós estamos falando é coisa séria, coisa muito séria. Porque quando nós fazemos uma aliança com Deus, principalmente aquele voto que nós fazemos com Deus, o Thiago fez esse voto, eu fiz esse voto, você que nos assiste aí fez esse voto, você precisa honrar isso. Qual é o voto? De um dia ter aceitado a Cristo. Você fez uma aliança, por quê? Porque na cruz, Cristo fez uma aliança ali, fez um compromisso de entregar a sua vida por amor da humanidade, de todos, de muitos, entende? Então Cristo honrou com um compromisso, com a aliança que ele fez com a humanidade. E o que acontece? Nós não podemos fazer que nem Sansão. Sansão, ele tinha uma aliança séria com Deus. Ele deveria ser fiel. Mas o que acontece? Você vê que nos textos, né, nos capítulos que vão se passando, você vê que ele vai brincando, porque os filisteus, eles queriam saber de onde vinha a força. Queria exatamente saber de onde é que vinha aquela força, e eles pagavam caro, faziam de tudo para saber de onde vinha aquela força. Porque ele era muito forte, né? E eles não conseguiam derrotar ele, né? Exatamente. Em algumas batalhas, algumas coisas que acontecia, né? Eles queriam saber, entender o porquê daquela força, né? E Sansão, ele ficava daquela maneira ali, brincando. Minha força vem de sair. Se você fizer isso, Exatamente. vem de ser assim. Se você fizer aquilo, não, é desse jeito. E ele ficava o quê? Enganando. Enganando o seu adversário. Até que a casa cai. E eu tenho fala aqui também, algum versículo aqui, que fala que depois que a mulher dele descobriu de onde vem, tipo assim, quando cortou o cabelo dele, né? Aí depois que ele foi pego, disse que os filisteus deram algum dinheiro para a mulher, não foi? Tipo um dinheiro, não sei se... Eu vou procurar aqui e vou ler aqui para vocês entenderem. Como se fosse, né, uma recompensa. Isso, uma recompensa. Deu uma recompensa por ela ter entregado, mas na verdade... Igual fizeram com Jesus, né? A mesma coisa, foi vendido, né? Isso a gente entende como, né? A gente entende como uma figura de linguagem também. Porque como a gente pode interpretar isso?
Sansão, ele falou, né, da onde poderia vir a sua força, que ele estipulou ali o cabelo. Só que o que acontece? Ele acabou negligenciando um dos seus princípios. Deus, ele é um Deus de princípios. Por aquilo que Sansão estava tendo que priorizar, ele não poderia encostar, por ele ser nazireu, não podia encostar em algo morto, né? E não podia cortar o cabelo e não podia se deitar com qualquer mulher, né? É um dos seus votos, né? E o que acontece? Ele acabou contando isso para Dalila. E a gente olhando-se por uma figura de linguagem, ele acabou vendendo exatamente ali a sua força, né? Vendendo o seu direito da sua força. E imediatamente o que acontece? Algo acontece com o corpo dele. Existem pessoas também, a gente trazendo para os nossos conteúdos de hoje, que pessoas acabam negligenciando aquilo que Deus deu para ele. Além de brincar, isso é muito sério, além de fazer chacota com a presença de Deus, que ela é tão santa, além de fazer chacota, brincadeiras, né, essas coisas assim, a gente não pode fazer isso. A gente acaba negociando aquilo que Deus nos deu. Por quê? Porque a gente acaba abrindo uma brecha, pode ser para nós pequena, mas é o suficiente para o inimigo entrar. Só que é mesmo uma brecha, né? E só precisa de uma oportunidade, de uma brechinha. Às vezes foi uma brechinha assim, pequenininha, mas é o bastante para ele entrar. E fazer o quê? Arrancar toda a sua força por aquela brecha. Assim aconteceu na vida de Sansão. Sansão brincou, até que a casa caiu. Um dia a casa vai cair para aqueles que estão brincando com Deus. Entende? Não podemos brincar com a palavra de Deus, irmão. Não podemos brincar com a presença de Deus, que é santa. E o que acontece com Sansão? É a mesma coisa nos tempos de hoje. Sansão, ele negligenciou um princípio de Deus, cortou o cabelo. Foi. E a gente é a mesma coisa. A gente, às vezes, negociamos o nosso próprio ministério. Abandonando a fé, abandonando a Cristo, e abandonando assim a própria presença, a gente está negociando tudo aquilo, toda a essência que o Espírito Santo tinha para a gente. A essência dos dons espirituais, a essência do amor, de ter paz no coração, entende? De ter tudo de bom e principalmente, como eu disse no início, o Espírito Santo, a presença de Deus, é somente ela que é capaz de te levar para o céu. Então você acaba vendendo aquilo que Deus te deu direito à salvação, abandonando a fé. Isso é muito forte, né? Que quando a gente negocia nossa fé, a gente já não mais acredita, né, naquilo que a gente buscava, né? É verdade. Isso também aconteceu, é até curioso você falar isso, Tiago, porque isso aconteceu na vida de Sansão, como você leu ali nos versículos depois, né? Como é que o Espírito Santo vai falando, né? O Espírito Santo, ele era presente na vida de Sansão, desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. E o que acontece? Quando ele negocia e negligencia aquele princípio de Deus de cortar o cabelo, o que acontece? A presença de Deus automaticamente sai dele. Só que o curioso é que Sansão, ele não sabia que a presença de Deus saiu dele. É curioso pensar isso, porque quando os filisteus pegaram Sansão, quando eles pegaram Sansão e seguraram ele, Sansão procurou a força para matar todo mundo. Já não tinha mais aquela força que ele tinha, né? Já não tinha mais. Ele deve ter se perguntado, e agora? O que é que eu vou fazer, né? A resposta que não quer calar, né? A pergunta que ninguém quer ouvir. São duas delas. A pergunta que você não gostaria de ouvir. E agora? Cadê a sua força? Depois que a gente negocia tudo aquilo que Deus nos deu, a gente negligencia os princípios, a gente negligencia os valores do Espírito Santo. E agora? Cadê a sua força? Porque quem dava força a Sansão era o Espírito de Deus. A própria presença de Deus dava força a Sansão. E o que acontece? Quando é negligenciado, é quebrado esse princípio, a presença de Deus se retira de Sansão. Afasta, né? E agora? Cadê a sua força? E agora, né? A pergunta que a gente nunca quer ouvir na vida, né?
quando a gente cai em uma situação pecaminosa. E agora, cadê o seu Deus? Exatamente. Igual ele, quando aconteceu isso, ele foi até humilhado, né? Foi furado os olhos, né? Foi humilhado, né? Exatamente. Levado ali num ambiente que tinha muitos deles ali de filisteu, né? Para humilhar ele, né? Para humilhar ele a pó, Exatamente. a nada, entende? Então um homem que era muito forte, quando a presença de Deus é extraída dele, ele vira um nada. Vira um nada. Um homem que tinha uma popularidade gigantesca, vira o quê? Vira alguém que estava rodando uma roda ali, pela sua força humana, sem conseguir rodar. Exatamente. Entende? E eles furaram, é curioso pensar também que eles tiveram que furar os olhos de Sansão. Por que furar os olhos de Sansão? Isso nos traria um outro podcast, nos traria uma outra mensagem poderosa. Por que eles quiseram furar os olhos de Sansão? Eles ali acreditavam em um objetivo, para que Sansão não visse, né? Exatamente. Não voltasse a enxergar. Mas no nosso tempo de hoje, eu quero te trazer um alerta. Trazendo para o nosso ambiente espiritual, eles furaram os olhos de Sansão. A mesma coisa é quando o inimigo ele nos pega. A gente, além de... vai quebrando, né? Aquela cadeia que vai quebrando, rompendo os princípios de Deus, quebrando, até que a gente cai numa situação que a gente fica fraco. E a primeira coisa que o inimigo faz na nossa vida é exatamente essa, é furar os nossos olhos. Por quê? Por que furar os nossos olhos? Porque para a gente não conseguir enxergar o homem de Deus que mora dentro de nós. Porque se o inimigo ele deixa você enxergar realmente quem você é em Deus, você consegue tomar de volta toda a força. Se enxergar, ele perde totalmente o foco, né? Perde totalmente Perde o foco, perde o caminho. Exatamente. Entende? O curioso daquele tempo, se Sansão não tivesse os olhos furados, tá bom, não tenho força, mas com os olhos ele conseguia fugir. Com certeza, ele viu o que estava acontecendo ali em volta dele, né? Exatamente. Poderia ter uma maneira, eu acho que foi até estratégica, não foi? Dele furar os olhos dele para poder, vamos fazer isso, que ali nós ganha, ele vai ficar vulnerável, né? Para não tentar escapar ou fazer algo do tipo, né? Alguns estudiosos falam que Sansão, né? Isso são estudos, né? Alguns estudiosos falam que Sansão, ele tinha correntes em suas mãos, empurrava aquela roda que girava, é como se fosse um moinho de cana, antigamente, e girava, moinho de boi, aqueles bois que ficavam ali, ou seja, ele estava no lugar dos bois. Os bois puxavam aquilo, aí tiraram os bois e colocaram ele no lugar, por causa da força dele, né? Exatamente. E ele tinha suas mãos provavelmente amarradas para não ter mobilidade de força. Escapar, né? E também os seus pés também, com uma corrente um pouco larga, né, o suficiente para ele poder caminhar. Para ele também não ter como correr. E os seus olhos perfurados para não fugir. Entende? E é exatamente isso que o inimigo faz. A primeira estratégia que o inimigo tem quando a gente cai em pecado e a gente, assim, não sente mais a presença de Deus, essa chama vai se apagando até a gente ficar mesmo na escuridão. O que acontece? A primeira coisa é furar os nossos olhos. Exatamente. O inimigo ele quer nos escravizar, né? Tentando tirar algo da gente para poder fazer com que a gente fique numa situação que não tenha reação, né? Não tenha reação. A palavra exata é isso aí, Tiago. Não temos reação, entende? Mas Sansão ele foi um grande homem de Deus, porque ele, no final ali da sua pequena história, ele recuperou a sua força, né? Ele recuperou toda a sua altivez, né? Por quê? Porque ele viu que... Ele reconheceu que a sua força não poderia vir no cabelo. A sua força vinha de Deus. De Deus, né? E ele, quando ele é amarrado, quando ele é colocado ali, diz a Bíblia Sagrada que ele é colocado como num ambiente de chacota. É como se eles tivessem um troféu em mãos. E eles colocam o Sansão ali em destaque. É algo vergonhoso ali, para colocar ele mesmo num ambiente vergonhoso. E coloca ele entre dois pilares fundamentais que ficavam embaixo daquele lugar, né, onde tinha muita gente. E você quer ler algum versículo aí? Não, porque isso está falando aí, você já quer fechar já essa parte? Ou... A gente fez essa parte dizendo
dizendo que quando Sansão ele foi posto nos dois pilares, ele conseguiu empurrar os dois pilares, porque ele reconheceu, ele pediu de novo a força a Deus. Já tem o versículo aí? Sim, sim. Pode ler, por favor. E Sansão, ele disse aqui, ora, então Sansão chamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingues dos filisteus pelos meus dois olhos. Olha que incrível, né? Ele queria só se vingar por causa deles ter furado os olhos dele, né? E a seguir aqui diz que cadê aqui? E abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas no meio em que se sustentava a casa e arrimou-se sobre elas com suas mãos direitas numa e com as suas esquerdas na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida, né? E qual o versículo, qual o texto? É no capítulo 16, do 28 até o 30. 28 até o 30. Ele está forte essa mensagem. Então ele matou mais na sua morte do que na vida. Do que na vida. Como é que pode, né? Rapaz, isso é muito gratificante, né? O Sansão, se você olhar como ele derrubou aqueles pilares, ele abraçou os pilares. Diz a Bíblia que ele abraçou a sua mão direita, a sua mão esquerda, ele trouxe para si e ele se inclinou. Essa forma dele se inclinar, ele pediu de novo a Deus a sua força. Exatamente. Ou seja, ele estava querendo ser quem ele era antes. Então, para você que nos assistem nessa noite, aqui ainda é noite, né? Mas para você que nos assiste nesse momento, eu digo uma coisa para você que perdeu a esperança, você que perdeu a fé, você que perdeu a força de crer novamente, ainda há esperança para você. Ainda há uma alternativa para você reconhecer quem você é em Deus, entende? Sansão ficou muito bravo quando furou os olhos dele, muito bravo mesmo. E ficou. Mas só que o que acontece? Eu digo para você que tudo nessa terra vai passar, tudo nessa terra vai passar. E a única coisa que restou de Sansão foi a sua força novamente. Só que é a pergunta que não quer calar: a força vem de Sansão ou vem de Deus? Exatamente. A força vem de Deus. Vem de Deus. Não estava no cabelo, porque ali ele não tinha cabelo grande, com certeza, né? Ali era apenas uma aliança. Exatamente, era apenas uma aliança. E a gente entende também que quanto mais você quebrar os princípios do Senhor, mais fraco você vai ficar. Entende? Quanto mais você menospreza a presença de Deus que está na sua vida, quanto mais você menosprezar, tornar isso insignificante, mais fraco a gente vai ficando. Exatamente. Você vê que o quão valioso, a força de Sansão é praticamente a nossa força espiritual. Enquanto ele estava dando valor, prioridade a essa força, a essa presença dele, da onde ele sabia, o que ele fazia, da onde vinha essa força, ele era o homem mais forte. Quando ele desvalorizou tudo isso, quem ele era? É um homem comum, como os outros, né? Um homem comum. Era mais um no meio da multidão. Exatamente. Mais um no meio da multidão. Então não seja mais um no meio da multidão. Faça diferença. Mas você só consegue fazer diferença quando você dá prioridade à presença. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer no tema dessa mensagem aqui. Exatamente. Não perca tudo, menos a presença de Deus, né? Menos a presença de Deus. Se a gente vê que a presença de Deus é a força que te põe de pé. Outro fator curioso, se você puder abrir também, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23, Tiago. 16, 14, 23? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 a 23. 16, 14, 23. Isso.
Pode ler, por favor. E o Espírito do Senhor que retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Até o 23, né? Até o 23. Diga, pois, nosso Senhor a seu servo que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-no. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e este perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça os seus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Esse aqui é outro personagem interessante, né? No versículo 14 diz o seguinte, está aqui registrado na Bíblia Sagrada: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre esse espírito mau da parte do Senhor. O que eu quero focar aqui principalmente é que e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, a parte A do versículo. Por quê? Porque Saul, ele negligenciou também a presença de Deus. Negligenciou, negociou, quebrou princípios, mas só que há uma diferença de Sansão, e há uma do juiz Sansão, e há uma diferença do rei Saul. A única diferença entre os dois é o seguinte: os dois quebraram princípios, quebraram. Os dois quebraram a aliança, quebraram. Mas a diferença é nesse pequeno detalhe também. É que Sansão, a presença de Deus havia se afastado de Sansão, né? E quando Sansão buscou a força, cadê a força? Ele não sabia que a presença de Deus tinha se afastado. Existem pessoas, voltando um pouquinho no Sansão, existem pessoas que a presença de Deus já não está mais nele. Eles acham que a presença de Deus está nele, mas a presença de Deus já saiu deles há muito tempo. É tanto quebra de protocolo que a presença já saiu há muito tempo. E na vida de Saul, a mesma coisa. Saul quebrou o princípio, mas só que a diferença de Saul é que ele sabia que a presença de Deus havia saído dele, porque está registrado. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Saul sabia. Exatamente. Ele sabia que a presença de Deus já não estava mais nele, mas o que ele faz? Ele é atormentado, é claro, né? Mas ele leva a vida no capítulo 17 em diante, você vê que ele leva a vida tranquilamente.
Como se tudo tivesse bem, né? Como se tudo tivesse bem, tranquilo. É isso que acontece na vida da realidade de hoje, né? Muitas pessoas acreditam que tá cheio, né? Mas se olhar verdadeiramente está vazio, né? Tá vazio, totalmente vazio. Eles estão em cima do altar, pessoas que quebram princípios do Senhor todo dia, negociam ministérios, entende? E acham que a presença de Deus está com eles, mas a presença de Deus já saiu há muito tempo. Só que o Senhor já avisa que não está nesse negócio. Entende por quê? Por causa de uma situação, nos nossos tempos de hoje acontece muito isso, é o pecado. A pessoa sabe que está em pecado, sabe que está afundada no pecado. E o que acontece? Ela sabe que a presença de Deus ele não habita no pecado. Mas Deus ele dá a oportunidade para você sair do pecado e ser abençoado por Ele. Exatamente. E o que acontece com essas pessoas? Ainda continuam ministrando, continuam pregando, continuam falando, como se não tivessem pecado. Elas sabem que é errado, mas elas têm medo de perder o ministério, têm medo de perder a coroa, têm medo de perder o trono, têm medo de perder, entre aspas, o status, mas ela sabe que Deus já não opera na vida dela há muito tempo. O Senhor, é claro que a gente tem que priorizar uma coisa: o Senhor ele vela pela sua palavra. A palavra de Deus ele vela pela sua palavra. Agora, a vida com Deus de um cristão é outra coisa, entende? É outra coisa. Quando Deus quer usar, Deus usa com poder, com graça, com tudo. Só que nós temos que reconhecer a nossa posição em Deus. É isso que eu quero dizer. Não quero entrar aqui em contradição, mas eu quero que você entenda uma coisa, que você tem que priorizar quem você é em Deus. Existem pessoas que estão como Saul, achando que Deus está operando na vida dela, mas a presença de Deus, já não está há muito tempo, né? Está vazio, está oco, entende? Não tem presença de Deus, não tem nada para oferecer, não tem conteúdo para oferecer, entende? É bonito por fora, mas por dentro... Que só quer mostrar só os status, né? Viver de status, né? Exatamente. Postando, tá tudo bem, tá tudo certo, né? É uma vida de normalidade. Tá? Saul viveu uma vida de normalidade. Sabia que a presença saiu dele, ficou tocando o barco tranquilo. Até que um dia a casa cai. Quando a casa cai, tudo vem à tona, né? Tudo vem à tona. Então Deus, eu acredito que Deus ele dá oportunidade para você se arrepender. Deus ele é amor. Dá sim. Deus ele dá a oportunidade para você se arrepender, e o seu arrependimento ele tem que ser genuíno. Entende? Genuíno, de coração, porque você sabe aquilo que você fez. Eu digo uma coisa para você: pecado, ele tem dia, tem hora e local para acontecer. E pecado ele tem nome. Quando você confessa um pecado, você tem que contar isso para Deus. Você tem que dar nome a esse pecado, entendendo? Porque um dia ele existiu, entende? E você precisa sair desse pecado, sair dessa vida de maldição, entende? Você precisa romper com isso aí. E Davi, Saul, o rei Saul, já sabia que a presença já não estava mais nele, ele continuou tocando o barco tranquilo, porque o rei Saul, ele negligenciou a presença de Deus. Ele era para ele matar os bois, ele não matou os bois. O profeta falou: eu vou fazer o sacrifício, esperem, e eu vou fazer o sacrifício. Ele não esperou, ele mesmo fez o sacrifício. Eu vi aqui um versículo que fala sobre isso, né? E quando Samuel chegou, ele ficou um pouco chateado, né? Pela atitude que ele fez de ter tomado iniciativa que estava certo para esperar, né? Para fazer o sacrifício, né? Ele achou que tudo que ele fazia estava certo. Exatamente. Achou que tudo que ele fazia estava certo e praticamente não estava. Ou seja, a gente tá aqui, mas a gente fica, nós, né, todos nós, as pessoas, elas ficam pulando por cima da palavra de Deus. Deus falou que não é para fazer, vai lá e faz. Teimosia, né? Teimosia. Ninguém pode dar ajuda a Deus. Não. Ninguém pode surpreender Deus. Ele queria dar uma surpresa. Quando ele chegar, já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo certinho. O sacrifício vai estar feito. Eu vou falar: fui eu que fiz, eu vou ganhar um mérito nisso e tá tudo certo. Ele quis agradar, né? Vou fazer para agradar, mas terminou errando em querer agradar, né? A gente tem que entender uma coisa, Tiago. Não tem como agradar o Senhor.
Isso é muito forte. Não tem como agradar o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Exatamente. Não tem como você surpreender a Deus. Você vai fazer o que já está ali, já escrito, Deus né? já sabe, Deus já sabe. Entende? Exatamente. Eu digo essa questão de não ter como agradar a Deus numa figura de linguagem em que não tem como dar uma surpresa para Deus, você surpreendê-lo, porque Deus já conhece. A única coisa que Deus ele se agrada é do seu coração voltado para Ele. O coração de Esaú estava totalmente ao contrário. Ao contrário, ele estava fazendo de tudo que Deus não permitiu que fizesse, até o ponto em que ele faz uma coisa que para Deus é abominável. Abominável. A gente estava na quarta-feira passada falando sobre isso na Igreja Apostólica Rema do apóstolo Marcos Santana, na Escola da Família. Foi abordado esse assunto também. Ele negligenciou um dos princípios de Deus, uma das ordenanças que Deus ele odeia, ele abomina, a consulta aos mortos. Ele consultou os mortos, não se podia consultar os mortos, entende? Um pouco mais à frente a gente vai ver, ele consulta os mortos, isso para Deus é abominável, literalmente, né? Abominável. Ou seja, a gente vai começando, né, a errar com Deus, a gente não pede perdão no primeiro pecado, não pede perdão no segundo pecado. No terceiro pecado já fica um negócio de costume. E já vai acumulando os pecados, né? Já vai acumulando os pecados, entende? É exatamente isso aí. Vai acostumando o pecado e o que acontece? O pecado a gente tem que ver ele como um peso. Na verdade, o pecado ele é um peso espiritual, entende? Quando você vai pecando e você não vai pedindo perdão, há uma carga sobre esse pecado. Há uma carga de condenação sobre esse pecado. Há um peso espiritual que vai te pesando. Só que o que acontece? Na medida que você vai pecando, você não vai pedindo perdão, aquilo vai pesando. E você vai achando que você está acostumando com aquele peso. Entende? Peca um pouquinho aqui. Não tem nada a ver não. Pede perdão a Deus não. Pega outro pouquinho, peca outro pouquinho ali. Nada a ver. Não, é heresia. Não, que isso? Não. Pega mais um pouquinho, já vai acumulando uma questão de pecado. Não, que isso, pai, não, sempre em santidade, entende? E é muito perigoso. É aquela carga, você acha que você está se acostumando com o peso do pecado, não, o pecado está te deixando você menor. Exatamente. Está te deixando você cada vez mais pesado, você acha que você, antes com a presença de Deus, você salta, você corre, você se alegra. Com o pecado não, você se rasteja. É um peso nas costas, né, que faz com que a gente viva escravo daquele peso, né? Daquele peso. O pecado nada mais é uma escravidão. Exatamente. E o rei Saul, ele negligenciou. E dos fatores que vai nos aparecer nesse texto é que Deus ele escolhe outro sucessor de Saul. Ele escolhe o menor da casa. Ele escolhe Davi, pequeno Davi. Entende? Davi, ele era um cuidador de ovelhas, era um garoto do campo. Só que Deus escolhe alguém pequeno e novo. E a gente dá a entender que o negócio é o seguinte: às vezes a gente deixa de fazer a obra de Deus por alguma coisa. Só que o curioso a presença de Deus saiu do rei Saul para ir para onde? Para Davi. A obra de Deus não para porque você negligenciou a presença de Deus. E a gente quer fazer da nossa maneira, né? Exatamente. Não vai parar por causa disso, né? Tem que continuar, né? A obra de Deus ela continua. Só que o desejo do coração do Senhor é o seguinte: é que nós se consertamos. Você se conserte, porque Deus quer você na obra. Exatamente. Deus conta com você. Entende? Você é uma peça fundamental para o projeto de Deus. Você é o projeto de Deus. Entende? Deus te ama muito. Então Ele te dá a oportunidade para você fazer a obra dele, para você sair do pecado. Deus está te dando a oportunidade aqui agora. Nesse exato momento que você está assistindo essa live, é uma das oportunidades que Deus está te dando para você sair do pecado. Entende? E Saul, ele teve as suas oportunidades.
Só que Deus ele preferiu escolher um outro rei. Quem é esse rei? Davi. Davi, ainda é pequeno. E a história de Davi, ela vai se datar de diversos fatores. Entende? Desde quando ele é pequeno, que mata o gigante Golias, corta também ali a sua cabeça, defende as ovelhinhas, né, de um urso. Davi ele vai crescendo, né, na medida com o tempo, vai crescendo, vai virando um grande guerreiro, vai vencendo batalhas. Davi foi também segundo o coração de Deus, um homem que ganhou diversas batalhas, um homem que levou Israel realmente no peito. Mas só que, como todo homem, ele é falho. Falha. Pecador, né? Pecador. Davi ele teve os seus momentos de triunfo, mas também teve os seus momentos realmente de queda. Porque, Tiago, a gente tem que entender o seguinte, que o homem ele é falho. Às vezes a gente sai da presença de Deus, é o que mais tem acontecido, de acordo com as nossas análises aqui, o que mais tem acontecido para as pessoas elas negligenciarem a presença de Deus, trocarem a presença de Deus por valores, o foco principal da queda do cristão, seja ele qual for, o foco principal da queda do cristão é quando ele para de olhar para Deus para olhar para o homem. Foco principal. Davi, uma certa vez, ele parou de ter os olhos no Senhor para olhar para onde? Para o homem, para olhar para a carne. E um dos pecados de Davi, se não o pecado que contribuiu para a sua maior queda, né, do grande rei Davi, a sua essência ali, foi quando ele caiu em adultério com a Betseba. Foi um dos pecados, né? Exatamente, é o pecado que sentenciou praticamente Davi, a sua queda, que houve, que amaldiçoou toda a sua casa. O pecado, a gente fala aqui, que o pecado ele tem as suas consequências, ele tem os seus efeitos colaterais. Entende? O pecado de Davi, ele premeditou aquilo, ele trilhou aquele caminho até chegar além do contato sanguíneo, sexual, houve também um derramamento de sangue. Entende? Então ele premeditou todo aquele pecado. O pecado não pode ser um negócio assim, sem querer. Entende? O pecado ele é premeditado. Literalmente, o pecado que te condena é aquele que é premeditado. Antes de você praticar, você planeja chegar lá, né? Planeja você chegar lá. O que vai fazer até chegar ao ponto de executar aquele ato, né? Aquele pecado, né? Exatamente. Só que tem um detalhe aí. Quando você vai trilhando esse caminho, existe aquela essência poderosa que está dentro do seu coração, lutando para que você não vá, e sempre fala com você. O curioso é que quando a gente está premeditando um pecado, quando o homem, ele premedita o pecado, o que acontece? O Espírito Santo está sempre ali, falando, volta, deixa esse caminho. Exatamente. Dizendo, filho pródigo, sai daí, o teu pai te espera na sua casa. Filho pródigo, volta para a casa do pai. Às vezes a gente faz como um filho pródigo, a gente trilha caminhos, trilha escolhas erradas, entende? Exatamente. E só lá na frente a gente vê realmente que o que nos resta? Nada. Mas o interessante do filho pródigo é isso, que ele saiu de casa, trilhou todo o caminho, né, das suas escolhas, todo o caminho. Quando ele chega no final ali, ele reconhece que todas as escolhas dele foram erradas. Mas uma coisa ele se lembra, que havia um pai que esperava ele em casa, um pai que poderia acolhê-lo. E o curioso do filho pródigo é que quando ele volta para casa, ele volta praticamente pelo mesmo caminho, porque por um caminho ele trilhou, mas ele sabia o caminho de volta. A Bíblia não vai dizer que os amigos do filho pródigo trouxeram ele para casa, a Bíblia não fala isso. Ele veio sozinho, né? A Bíblia fala que ele saiu sozinho, e a Bíblia vai falar que ele retorna sozinho. Mas ele saiu sozinho por um caminho. Mas pelo o mesmo caminho, praticamente, da volta para casa, ele sabia. Ou seja, você que tá afastado dos caminhos do Senhor, entende? Você sabe o caminho de voltar. Você sabe que não é a hora mais, isso não é hora de você ficar
aí ainda nessa situação, Deus está te chamando pelo seu nome para você retornar para casa. E não se preocupe, porque quando você chegar em casa, na casa do Pai, na casa do teu Pai que te espera, não se preocupe, não vai ter insulto, não se preocupe, não vai ter chacota, não se preocupe, não vai ter risadas de rindo da sua cara, não se preocupe, não vai ter acusação, entende? O Pai que te ama, Ele não vai apontar o dedo na tua cara e vai dizer bem assim, por que você saiu de casa? Não. O Pai que te ama vai falar para você, a festa, porque o meu filho que estava perdido retornou hoje para o caminho. Ele está preparando um banquete para você. Ele está preparando um anel para pôr nos seus dedos. De quê? De aliança. A gente começou falando de Sansão, quebra de aliança. Passamos por Saul, quebra de aliança. Mas você pode renovar a aliança com o Senhor. Ainda dá tempo de você voltar para casa e receber um anel no seu dedo, dizendo que Deus ele tem uma aliança com você novamente. Exatamente. Ainda dá tempo para voltar para casa, Thiago. Ó, que hora tem aí na nossa hora de Portugal? 10h45. Para Deus não importa a hora de Portugal, para Deus não importa a hora do Brasil, para Deus não importa a hora que está na China. Deus ele não tem hora para poder te trazer para casa. É a hora que você quiser. É só você falar sim para o Senhor. Na vida de Davi, foi a mesma coisa. Por mais que Davi pecou, eu gostaria até de ler esse finalzinho. Por mais que Davi, ele pecou, eu quero ler para você, para a gente finalizar essa mensagem. Salmo 51. Olha que tremendo, Thiago. O finalzinho da nossa mensagem aqui. Eu gostaria de ler. Por mais que Davi pecou, negligenciou os princípios também de Deus, caiu em adultério com Betseba, entende? Fez tudo na vida que não era da vontade do Senhor, algumas coisas, e ele brincou muito também com a palavra. Mas presta atenção numa coisa, mais que ele brincou, mais que ele errou, ele teve essa atitude aqui, ó. Salmo 51, versículo 10 e 11, é o resultado da nossa mensagem. Versículo 10 diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que Davi estava falando, Tiago? Eu estou disposto a perder tudo. Davi estava falando isso para Deus. Esse versículo aqui, no Salmo 51, Davi ele estava literalmente jogando a bandeira, ele estava falando para Deus, eu estou disposto a perder tudo aquilo que eu tenho. Estou disposto a perder o trono, estou disposto a perder o palácio, estou disposto a perder toda a minha riqueza, estou disposto a perder tudo aquilo que eu conquistei. Mas, por favor, Senhor, não retires de mim a tua santa presença. Ou seja, ele reconheceu que tudo o que ele tinha na vida não valia nada. Mas a única coisa que ele tinha de precioso era a presença. Sabe por quê? Porque quando a gente olha na vida de Sansão, ele perdeu a presença. Olha a consequência. Exatamente. Viu? Olha o que aconteceu com o homem mais forte da Bíblia. Não é brinquedo, não. E olha o que aconteceu entre Davi, olhando pelo começo, o mais fraco, o mais pequeno da casa de Jessé, né? O mais fraquinho, mais, com certeza, magricelo, não sei, entendeu? Que não quis perder a presença, né? Diferente de Sansão, forte, né? Com força, com certeza tinha um poste muito... Brincou, perdeu a presença. Olha o que aconteceu com Saul. Brincou, achou que não tinha nada a ver. Cuidado que esse negócio não tem nada a ver, irmão. Esse negócio não tem nada a ver, tem feito muitas pessoas perderem a presença de Deus. E o tal do nada a ver, o inferno tá cheio, né? Tá cheio. E muita gente indo pro tal não tem nada a ver. Quebrou um princípio com Deus, não tem nada a ver. Apesar de tudo, é pior, porque elas não reconhecem que é um princípio de Deus. Elas não reconhecem que é um mandamento de Deus. O pior é que elas não reconhecem que é a presença, não conseguem
elas estão tão afundadas no pecado que não conseguem reconhecer mais a essência da presença de Deus. É isso a nossa conclusão. Eu até coloquei aqui nas minhas anotações um negócio poderoso, que quando a presença de Deus ele sai de você, entende? O inimigo ele te humilha para você cair mesmo em pó, você cair, você ser posto em lugar de chacota, entende? É por isso que muitos, nesses últimos tempos, as pessoas têm perdido o temor a Deus, porque têm brincado com a presença de Deus, e têm abandonado. Então, o pecado foi crescendo tanto no coração do ser humano, entende? Que o temor a Deus, o respeito pelo Espírito Santo, o respeito pela presença de Deus, ela está praticamente que se apagando aos poucos. Exatamente. As pessoas não dão mais lugar à presença de Deus e o Espírito Santo de Deus, né? As coisas carnais fazem com que as pessoas queiram cada dia mais buscar algo que satisfaça a carne, né? E menos o Espírito, né? Menos o nosso querer, né? Que é buscar a Deus sempre, né? É verdade. E para a gente finalizar aqui, eu finalizo com esse texto. Se eu puder abrir aí, Tiago, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. É por isso que muitas pessoas não conseguem mais voltar à presença, não, voltar à chama, voltar para a presença de Deus. Por quê? Porque não estão priorizando a presença de Deus na vida delas. Eles não dão prioridade àquela presença. Porque eu digo presença, eu não quero dizer a presença de Deus que se manifesta na hora que você pula, na hora que você rodopeia, na hora que você... Não estou falando disso. Estou falando de você priorizar a presença. O que a gente leu? Qual que é? Deuteronômio, capítulo 28. 28? Versículo 7. 28, 7. Eu estou falando de priorizar a presença, é você ser fiel e ter aliança com Deus. Entende? Ser fiel. Não é você mostrar que é fiel na frente das pessoas, mas você ser fiel ao Senhor, né? Também na ausência das pessoas, quando você estiver tete a tete com Exatamente. Deus. As pessoas elas estão tão afastadas do pecado, estão trocando Deus por diversas outras coisas, não estão priorizando a presença de Deus. Ou seja, até um versículo que diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Cuidado com a raiz de iniquidade. Entende? A raiz de iniquidade tem levado muitas pessoas para baixo. O pecado é enraizado, entendendo, dentro de você. Você tem que sair disso, você tem que pedir a Deus para Deus quebrar isso de você. Amém? Deuteronômio 28, versículo 7. 28, 7. E o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Quando te ferir diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. A gente fecha por aqui, dizendo o seguinte: o que está dentro de você? Se o Espírito Santo estiver dentro de você, se a presença de Deus estiver dentro de você, tudo que vier contra você cai. Literalmente isso. Se você tem a presença de Deus dentro de você, tudo que se levantar contra você cai. Porque o poder de Deus ele é maior do que qualquer coisa, Tiago. O sangue de Jesus é maior do que qualquer coisa. O nome de Jesus é maior do que qualquer coisa. Então a gente fecha por aqui dizendo para você: priorize, querido, a presença de Deus. Dá prioridade a essa presença de Deus, essa presença magnífica de Deus, porque o dia que o inimigo conseguir apagar isso de dentro de você, tirar essa essência de dentro de você, o que vai restar? Como Saul, um vaso oco. Exatamente. Como Sansão, um homem fraco. Fraco. Sem visão, né? Sem visão. Mas faça como Davi. Reconheça o seu erro. Reconheça o seu pecado. Reconheça da onde você parou. Onde foi que você parou, reconheça. A partir dali, peça perdão a Deus. Volte ao caminho. Peça perdão a Deus. E trilhe em Deus
uma vida de um recomeço novo no Senhor. Verdade, viu? Amém, viu? Amém? Amém, viu? Glória a Deus. E agradeço pela aceitar o convite, né, de estar participando hoje, né, abrindo esse projeto aqui, esse projeto Sou do Senhor aqui no canal Grandão da Galileia. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através desse podcast aqui, esse podcast que foi uma bênção de Deus, foi um projeto que Deus colocou nos nossos corações. Esse projeto já vem gerado há pouco mais de 2 anos, mas agora, em nome de Jesus, saiu, que eu creio que daqui para frente as coisas vai só se aperfeiçoando, né? Glória a Deus. E levar o melhor de Deus para as pessoas através da internet, né? Amém. E através desse canal aqui, o Grandão da Galileia. Amém? Deus abençoe sua vida, obrigado pelo carinho de ter aceitado, né? Que isso. Eu sei que a gente temos compromisso, né? Mas com esse tempo aqui é precioso. Glória a Deus. E vai contar, né? Por mundo espiritual esse que nós estamos fazendo aqui, né? Glória a Deus. Obrigado por tudo, que Deus abençoe sua vida e está convidado para vir mais vezes aqui, né? Amém. Eu que agradeço, Tiago, pelo convite especial. Muito obrigado. Aqui são... Que horas é agora? São 10h55. Não tem hora para a gente falar de Deus, né? Exatamente. Tem que falar de Deus qualquer hora, em todo minuto, em todo segundo, porque a gente tem que entender uma coisa, querido, que agora são 10h55. Nesse exato momento pode ter uma pessoa precisando de Deus. Nesse exato momento pode ter uma pessoa que possa estar nos assistindo, pode ser até em outro horário, mas esse vídeo chegou até você. E talvez as suas forças acabaram, talvez seus momentos de vida possam ser os últimos segundos, talvez possa ser o seu último dia de vida, o seu último fôlego, mas esse vídeo chegou até você. Talvez você está fraco, talvez você foi abatido, foi alvejado por alguma coisa. Nós estamos aqui falando de Deus e esse vídeo te alcançou. Então eu quero dizer uma coisa para você, Jesus te ama muito. Ele manda te dizer um recado, Jesus te ama de paixão. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está fraco, volte. Filho pródigo, Deus, o teu Pai, te ama e quer você de volta para a presença dEle. Nunca é tarde para voltar para a presença de Deus. Eu quero agradecer aqui a oportunidade que me deram aqui, esse espaço maravilhoso. Por mais que houve luta, né, Tiago? É verdade. Houve uma luta aqui tremenda para poder gravar esse podcast, mas é o primeiro de muitos. Glória a Deus, né? Glória a Deus, é o primeiro de muitos. O trabalho vai para frente, o trabalho vai alcançar você, em nome de Jesus. O intuito do programa é esse. Eu quero orar por você, eu posso? Amém, amém. Glória a Deus. Aleluias. Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, de paz. Esse momento, Senhor, da qual o Espírito Santo, Senhor, nos privou, Senhor, meu Pai, de qualquer tempo de tempestade, Senhor. Nos privou, Senhor, meu Pai, de estarmos, meu Pai, em qualquer outro lugar, Senhor, meu Deus, na face da terra. Mas o Espírito Santo nos trouxe aqui, Senhor, para gravar, Senhor, meu Pai, um simples e humilde podcast, Senhor. Porque o Espírito Santo, que falamos dessa presença, ele tem projeto para alcançar essa pessoa que nos assiste nessa noite, nesse momento, Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, pela tua presença aqui, Senhor, pelo teu poder aqui sendo derramado, Senhor. Meu Deus, pelo Senhor ter nos conduzido às Escrituras Sagradas, meu Pai. Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa continuar falando, Senhor, meu Deus, fortemente, trabalhando, Senhor, fortemente. Que essa pessoa, Senhor, meu Pai, que nos assiste, seja alcançada, Senhor, seja traga de volta, seja cuidada, Senhor, seja carregada no colo, Senhor. Meu Deus, ao ponto de voar nas asas do Espírito, Senhor. Meu Deus, nós te glorificamos, meu Deus, pela beleza da tua santidade, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós nos sentimos felizes com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Se nós oramos, Senhor, abençoando o trabalho do Tiago, Senhor, abençoando, Senhor, meu Pai, essa vida maravilhosa, essa casa, esse espaço, Senhor, ungindo agora, profetizando cada equipamento dele, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E agradeço aí esse tempo que nós tivemos aqui, né? E já encerrando, né, esse podcast de hoje, né, que eu creio que Deus
fez a obra dele aqui através desse vídeo, né? Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.